Nesse bloco, vamos conversar sobre síndrome de dilatação vulvogástrica. Bom, uma outra afecção, que digo que na verdade era mais comum há alguns anos, onde a gente tinha mais pacientes de grande porte. Hoje os proprietários têm preferido os cães menores, né? Então a gente não tem visto muitos filas, mastifes, rottweilers, só em algumas cidades. Mas em sua grande maioria, os proprietários têm preferido uns cães um pouco menores, os cães que não apresentam tal afecção. Tá? Não que eles não possam apresentar, mas não são cães com predisposição a apresentarem. Que é a dilatação vulvogástrica, que hoje é considerada como síndrome de dilatação vulvogástrica. Por quê? Compromete diversos órgãos do paciente, diversas estruturas, diversos sistemas do organismo. Então vamos lá. O que significa uma síndrome de dilatação vulvogástrica? É um acúmulo de gás no estômago, né? Então, um paciente que tem uma dificuldade de eructação, então, de expulsar o gás, ou por uma alteração de saída gástrica, com isso há o acúmulo de conteúdo, uma distensão do estômago e possivelmente um vôvulo, uma torção, tá? O paciente pode vir a óbito em até 3 horas, então é uma emergência cirúrgica, tá? Só que a gente tem um tempo hábil para estar estabilizando o paciente, mas ele precisa estar na clínica, né? Se ele não for levado para a emergência, ele pode vir a óbito em 3 horas. Os fatores predisponentes, então, para afecção cirúrgica, né? Para dilatação vulvogástrica: hipomotilidade gástrica. Então, pacientes mais velhos que têm o estômago um pouco mais, com uma motilidade um pouco mais lenta, então o conteúdo gástrico fica muito tempo presente no estômago. O esvaziamento gástrico lento, a atividade pós-prandial, então aquele paciente que se alimenta e quer brincar, quer correr, quer pular, a grande porte, né? Então cães adultos, idosos, principalmente porque relaxamento dos ligamentos. Então tem os ligamentos mais frouxos. Associado a isso, tem a hipomotilidade, o esvaziamento mais lento. Então esses fatores associados com um tórax profundo, então o paciente que tem um tórax profundo, consequentemente tem uma cavidade abdominal mais profunda, tá? Cães que fazem muita aerofagia, então o fila brasileiro principalmente, mastife, que fazem muita aerofagia, que o ar, né, ficam com a boca aberta, respirando com a boca aberta, com isso faz muito acúmulo de ar, de gás dentro do estômago. O estresse, que também gera quadros de hipomotilidade e de aerofagia, então pacientes muito estressados. Raças grandes, raças gigantes principalmente. Na literatura, a gente tem descrito em raças pequenas. Eu nunca acompanhei um caso de cão de raça pequena que tenha tido uma síndrome de dilatação vulvogástrica. Já acompanhei de uma distensão gástrica. Eu mesma tive uma bacezinha, uma teckel, que ela sempre fazia distensão gástrica. Então, quando ela comia um pouco mais, ou roubava, às vezes, carne, alguma coisa, ela fazia uma distensão gástrica, com isso ficava com dificuldade respiratória, geralmente em decúbito lateral, sem respirar direito, e aí você dá uma simeticona, algo que auxilie no esvaziamento gástrico e, consequentemente, ela melhorava. Ela nunca chegou a ter uma rotação, tá? Uma dilatação vulvogástrica. Então, assim, eu nunca acompanhei nenhum paciente e não conheço nenhum colega que tenha descrito isso, tá? Mas a gente encontra trabalhos que falam desse possível aparecimento nas raças de pequeno porte. Também é descrito em gatos, mas assim como eu comentei sobre as raças pequenas, também comento sobre gatos. E não conheço ninguém que tenha acompanhado algum caso, mas existe pouquíssimos casos descritos em gatos. Cães magros também pode ser um fator predisponente. Obstrução pilórica, como eu já comentei anteriormente, então dificuldade desse esvaziamento gástrico. Bom, vamos lá. O que acontece nessa afecção cirúrgica?
um acúmulo de ar e líquido, né, de conteúdo gástrico, associado a uma obstrução funcional, né, ou uma disfunção gastroesofágica, então uma dificuldade de eructação, uma dificuldade de esvaziamento gástrico, leva a um quadro de dilatação gástrica. Então, o estômago dilatado, né, cão grande, com tórax profundo, correndo, brincando, predispõe à torção. E isso é considerado, então, a síndrome de dilatação vulvogástrica, ok? Então, olha esse esquema. Um paciente em decúbito dorsal, né? Então, porção ventral virada para cima, né? É o que a gente está visualizando. Então, nós temos aqui lado esquerdo e aqui lado direito. Concorda? Quando a gente tem, então, aqui uma dilatação do estômago, o que que acontece? Vocês vão imaginar assim, né? O que a gente sempre escuta na faculdade ou de algum colega. O estômago gira em torno do seu eixo mesentérico. Não, mas na verdade ele não gira em torno do eixo mesentérico, tá? Ele gira nesse sentido, olha. O estômago inflado, o piloro, a região antropilórica, ela vai em direção cranial e ventral. Então, ela vai vir acima do cárdia. Então, vai ficar com essa imagem. Então, o estômago repleto empurra a região pilórica em direção cranial e ventral. Ó, então, foi em direção cranial e depois ventral. E é essa imagem que a gente vai ter. Ó, então, vamos ficar com essa imagem. Então, o estômago gira nesse sentido e nesse sentido, tá? Então, gira piloro para cima, cranial, e depois em direção ventral, ficando acima da região do cárdia. Então, o cárdia estaria aqui e aqui o piloro. Então, ele gira sentido horário, né? E depois em sentido ventral. Com isso, vamos lá. A gente tem uma estrutura repleta de gás dentro da cavidade abdominal, porque após girar, o que que ocorreu aqui? Uma obstrução do cárdia e do piloro. Então, o gás que está ali dentro não sai. O conteúdo que está ali dentro continua fermentando. E com isso vai só dilatando cada hora mais. Quando o estômago está muito dilatado, o que que ele faz? Ele faz compressão de veia porta, que vai estar aqui, olha, bem próximo. Com isso, reduz a eliminação de toxinas pelo fígado, levando a um quadro de endotoxemia. Consequentemente, diminui pressão arterial e débito cardíaco. Compressão da veia cava, associada à porta, porque elas são estruturas que passam aqui, ó. A cava vai estar passando aqui, olha, na porção mais dorsal, né, da cavidade abdominal. Quando o estômago está repleto, ele comprime, né, a cava. Consequentemente, comprimindo a cava, a gente tem o quê? Redução do retorno venoso. Não é a veia cava que retorna o sangue para o coração? E com isso, né, a gente tem o coração bombeando. Se eu diminuir o fluxo, né, se eu reduzir ali, se eu obstruir, se eu ocluir a cava, não volta sangue para o coração. Só que a aorta está tirando o sangue do coração. Então, o coração fica o quê? Com menos sangue. Consequentemente, reduz o débito cardíaco, diminui a pressão arterial. Na cavidade em si, eu posso ter avulsão de grandes vasos, né? Então, da porção gastroesplênica, por exemplo, porque com a rotação pode avulsionar, levando a um quadro de hemoperitônio, né? Pela perda de sangue, então, para a cavidade abdominal, ok? Então, eu posso ter um quadro agudo. Por isso que toda essa síndrome de dilatação vulvogástrica, ela é considerada como uma causa de abdômen agudo, tá? Então, é uma das causas de abdômen agudo, é um quadro de síndrome de dilatação vulvogástrica, tá? Então, vamos lá, vamos pensar em todos os sistemas.
Então, o sistema respiratório, o que vai acontecer? Nós temos aqui uma restrição mecânica da expansão pulmonar, não é? Porque se a gente tem um volume aumentado dentro da cavidade abdominal, ela está o quê? Comprimindo o diafragma. Consequentemente, o diafragma não consegue, né, movimentar, então a cavidade torácica não consegue expandir adequadamente. Eu tenho uma restrição mecânica da respiração, da expansão pulmonar, levando a um quadro de hipóxia, um quadro de shunt pulmonar também. No coração, a gente vai ter um quadro de isquemia, tá? Porque a gente vai ter microtrombos, coágulos que vão ser gerados e, consequentemente, podem obstruir alguma coronária, por exemplo, e, além disso, pela redução do débito cardíaco, né? Pela redução do sangue dentro do coração. Consequentemente, a gente tem um quadro de isquemia, de hipóxia, tá? Esse quadro de isquemia cardíaca é o responsável pelas arritmias cardíacas no pós-operatório. Então, os pacientes com um quadro de isquemia cardíaca podem apresentar uma arritmia cardíaca, que é um quadro muito comum no pós-operatório dos pacientes com a dilatação vulvogástrica. A distensão do baço, porque nós vimos lá na anatomia do estômago que o baço tem o ramo gastroesplênico, não é mesmo? Então, se tem a rotação do estômago, consequentemente, o baço vai junto, ele rotaciona junto. Quando ele rotaciona junto, a gente vai ter ali a obstrução da porção venosa e arterial. A porção arterial, ela é mais resistente, a artéria tem uma resistência da parede maior. Então, ela é obstruída um pouco mais lentamente. Então, se eu obstruo a veia e a artéria ainda fica parcialmente patente, o sangue continua entrando no baço e com isso gera uma esplenomegalia congestiva. Então, por isso que nos quadros de dilatação vulvogástrica, a gente tem o baço tão dilatado, porque a gente tem uma distensão por não ter drenagem do baço, ok? Vai ter, então, liberação de radicais livres, de histamina, fatores inflamatórios, né? A gente pode ter aumento da hemorragia com o passar do tempo. O paciente vai ter, então, aí um choque hipovolêmico, endotoxêmico, né? Uma toxemia, uma sepse. A gente vai ter também um quadro de choque obstrutivo, né? Por isso é chamado de síndrome. Então, o paciente vai ter um quadro de sepse, de SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Pode ter uma síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, é um paciente que ele é severamente, é um paciente considerado como um paciente severo, né, crítico, um paciente que tem um estado muito crítico, né? Então, é uma emergência. Okay? Por isso a importância da gente estabilizar o paciente para entrar na cirurgia. Bom, vamos seguindo então com o diagnóstico da dilatação vulvogástrica. É um diagnóstico basicamente clínico, né? Onde a gente associa a história clínica com o paciente, as características daquele paciente e os sinais clínicos que encontramos no momento da consulta. A distensão abdominal, ela é bem evidente, tá? A não ser que seja uma torção parcial, mas que não é incomum, que não é comum, né? Na verdade é incomum. Então, uma distensão abdominal, o abdômen timpânico, então isso é bem característico. Então, quando a gente faz a percussão no local da distensão, a gente tem aquele som timpânico. O histórico do paciente, ele estava bem ontem, não tinha alteração nenhuma, ou ele estava bem de manhã, eu alimentei, daí 1 hora eu já vi ele caído em decúbito lateral, com dificuldade respiratória e esse abdômen todo distendido. Então esse é um quadro característico da dilatação vulvogástrica. O esforço de vômito improdutivo, porque se a gente lembrar, com a rotação obstrui o cárdia, consequentemente ele tem o desconforto gástrico, mas não consegue vomitar, não consegue ter o vômito produtivo, né, pela obstrução. A cialorreia, então muita salivação, isso também é bem característico, então bastante salivação.
Mucosas hipocoradas, lembramos, né? A gente tem o quê? Redução do débito cardíaco. Nós temos a oclusão da cava, reduzindo o débito cardíaco, levando um quadro de hipóxia. Isso tudo gera mucosas hipocoradas. Então, a percussão associada à palpação, à auscultação, tá? Então, a gente pode fazer a auscultação para estar avaliando como está o batimento cardíaco e tudo. O exame clínico geral do paciente. A gente vai ter um quadro de dispneia, então uma dificuldade respiratória considerável. O tempo de preenchimento capilar vai estar aumentado, tá? Associado a isso, nós podemos fazer os exames de imagem que a gente vai ver a seguir. Então, só ilustrando, olha isso, é um paciente, nessa imagem, a gente vê um paciente característico de um paciente predisposto a apresentar uma dilatação vulvogástrica. Nesse caso, um paciente que estava com a dilatação vulvogástrica. Mas por que eu digo que é um paciente que a gente vê que tem uma predisposição a apresentar o quadro? Paciente idoso, olha, a gente consegue ver pelos pelinhos mais brancos na região de face, calo de apoio, ó, pelo mais branco, ó, hipopigmentação, né? Então, a gente vê que é um paciente de grande porte. Então, são fatores predisponentes para o aparecimento do quadro de dilatação vulvogástrica. Então, o abdômen um pouco dilatado, a gente vê um pouco de abaulamento do abdômen, característico aí da afecção. Olha essa cadela, ainda mais característico, não é mesmo? Olha o abaulamento dessa cavidade. Quando a gente faz a percussão, é aquele som timpânico. Então, não tem dúvidas de que seja uma dilatação gástrica, tá? Principalmente quando a gente associa, então, ao histórico clínico que o proprietário contou. Se vocês se recordarem de algum caso que vocês acompanharem, geralmente o histórico é aquele paciente que vive sozinho ou vive em granja, né? Então, o paciente que fica na granja sozinho, uma vez por dia o tratador vai lá, bota a ração, vai embora. Aí, no dia que o proprietário chega, no final de semana, que seja, quando ele vai tratar, o cão tá tão feliz, tá com aquela euforia, não sabe se brinca, se come, tem fome, mas quer brincar, então acaba ingerindo a quantidade de alimento muito rápida e quer brincar, pular. O peso do conteúdo gástrico acaba formando como se fosse um pêndulo, o que auxilia na rotação do estômago, tá? Então isso é característico desses pacientes, tá? Então a gente tem que quando a gente tem algum paciente que a gente sabe que tem predisposição a apresentar, a gente orienta a alimentar várias vezes ao dia, evitar que se faça uma sobrecarga do estômago, né? Então, alimenta diversas vezes ao dia o paciente, com isso a gente reduz as chances dessa torção. Bom, seguindo com o diagnóstico, radiográfico e ultrassonográfico. O ultrassonográfico, se lembrarmos, a gente até comentou, que o ultrassom não vai bem com gás, não é isso? Quando tem presença de gás. Então, a gente não vai ter muita vantagem no uso da ultrassonografia. A gente pode visualizar, por exemplo, a esplenomegalia. Isso a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar com o uso do Doppler a irrigação do baço. Mas a gente não consegue visualizar muito bem outras estruturas decorrente ao acúmulo de gás. A radiografia, ela pode nos dar um indício maior da dilatação vulvogástrica. Existem algumas imagens características da dilatação vulvogástrica encontradas no raio-x. O posicionamento dorso ventral e látero-lateral. No dorso ventral, a gente tem aí o piloro à esquerda, tá? Na cavidade, repleto de gás. E na látero-lateral, o piloro vai estar posicionado cranial ao corpo do estômago. Então, vamos a algumas imagens. Não temos essa imagem ilustrativa? Cárdia, piloro, o estômago repleto de gás. O que a gente visualiza no raio-x? O estômago repleto de gás e o piloro à esquerda da cavidade, tá? Ele não estaria aqui, ó, à direita? Porque o estômago não faz esse sentido, ó. Cárdia e piloro. Quando rotaciona, o piloro vem para a região esquerda, tá? Gente, lembrando que
não vamos encaminhar o paciente para um raio-x desestabilizado, né? O raio-x não é essencial, ele vai auxiliar no diagnóstico, mas o paciente não deve ser encaminhado para um exame de raio-x, né? Uma radiografia, desestabilizado. Posiciona o paciente já não está respirando bem, o paciente vai virar óbito, tá? Na lateral, os livros trazem como uma descrição do C invertido. Então, uma imagem em C invertido. Então, ó, região do piloro, região aqui do estômago, formando esse C invertido, tá? Ó, uma outra imagem, formando o C invertido na lateral. Então, é característico da dilatação volvulogástrica, piloro à esquerda, na imagem dorso-ventral, e o C invertido na lateral. Ó, uma outra imagem, estômago repleto, e aqui formando o C invertido. Diagnósticos diferenciais: dilatação gástrica simples, sem a rotação, sem a torção. O vôvulo mesentérico, que nós vamos comentar lá no bloco em que a gente vai trabalhar com intestino, tá? Com cirurgias intestinais. Torção esplênica primária, que também vamos comentar a seguir. E a hérnia diafragmática. Mas todos essas três últimas afecções não geram uma distensão gástrica tão grande, né? E não terá aquele som timpânico. Na dilatação gástrica simples, sim. E aí, como que a gente pode diferenciar a simples de uma torção? Tentando fazer a passagem da sonda orogástrica. No caso da torção, a gente tem compressão do cárdia e a gente não consegue passar a sonda, a não ser que seja uma sonda com calibre muito fininho, mas geralmente a gente não consegue. Bom, então lembrando da fisiopatologia, o que vai gerar o óbito do paciente? Compressão venosa, então retorno venoso alterado, a alteração de pressão arterial, vai ter um quadro de acidose metabólica, coagulação intravascular disseminada, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, síndrome do desconforto respiratório agudo, há um tempo conhecido como SARA, né? O tromboembolismo pulmonar, que vai estar presente, porque vamos ter trombos circulantes, síndrome compartimental, que é o que a gente considera quando a gente tem esse aumento de volume intraabdominal, que é o mesmo que acontece em quadros, por exemplo, um quadro que a gente pode ter um quadro semelhante a esse, quando a gente tem, por exemplo, um paciente muito pequeno, um bulldog, por exemplo, com uma gestação com um número muito grande de filhotes, tá? Que gera um aumento muito grande uterino, comprimindo os grandes vasos. Isso pode ser considerado uma síndrome compartimental. Então, vai ter um quadro de choque obstrutivo, isquemia mesentérica pode estar presente, porque se a gente tem obstrução do retorno venoso, redução do débito cardíaco, redução da pressão arterial, consequentemente, a gente pode ter uma isquemia mesentérica. Então, é um paciente que pode ser operado e ter quadros de diarreia no pós-operatório, ou até mesmo uma isquemia com perfuração intestinal. Bom, por isso, é de extrema importância a estabilização do paciente, ok? Bom, podemos estabilizar ele clinicamente e cirurgicamente também. Clinicamente, então, inicialmente, vamos colocar assim, são 3 pontos básicos, né? Oxigenar o paciente, porque se ele está com hipóxia, com alteração de dificuldade de expansão pulmonar devido à compressão, a gente tem que oxigenar o paciente. Então, uma máscara de oxigênio, fluido para aumentar o volume circulante, tá? E descompressão da cavidade. Então, a gente tem que reduzir o volume do estômago. Então, a gente tem que retirar o gás do estômago, tá? Então, nós temos o quê? A fluidoterapia,
descompressão gástrica, que aí nós podemos utilizar alguns métodos. A sonda gástrica, mas lembra que eu comentei que a gente não tem como sondar o paciente, né? O paciente vai estar com uma obstrução total do cárdia, a não ser nos casos somente de dilatação que a gente consegue, tá? Ou quando a obstrução não é total, quando a gente tem um pouco de passagem ainda. Mas dificilmente a gente vai conseguir passar uma sonda gástrica, orogástrica. Quando possível, ela geralmente é de pequeno calibre e não é suficiente para expulsar, né, para remover o gás presente no estômago. E vocês vão ver à frente a gastrostomia temporária. A gastrostomia temporária nos dá em torno de 8 horas para estabilizar o paciente e então encaminhá-lo para a cirurgia, tá? Nessas imagens, a gente consegue visualizar a punção, né, o catéter, que seria a punção percutânea. Porém, a desvantagem da punção percutânea é que ao puncionar, o estômago começa a desinflar e, consequentemente, retrai e sai do catéter. Como a nossa obstrução do cárdio ainda está presente, né? Então a gente tem o quê? O estômago ele volta a ficar repleto de gás. Então a gente volta a ter o mesmo quadro de antes da descompressão. Por isso que não é um método tão aconselhável para ser utilizado. Nessa imagem a passagem da sonda, só ilustrando os dois métodos que nós temos, além da gastrostomia temporária. A oxigenoterapia, então como eu comentei, máscara, sonda nasal, quando o paciente está num estado em que permite a intubação orotraqueal, pode ser utilizada a intubação orotraqueal, tá? E aí a gente segue com outros manejos, né? Antibiótico-terapia, o DMSO pode ser utilizado para evitar lesões de reperfusão. Quando a gente tem um quadro da síndrome de dilatação valvulogástrica, a gente tem um quadro que a gente já conhece hoje em dia, que é a síndrome da isquemia e reperfusão. Então, os órgãos que estão isquêmicos, com a ausência de fluxo sanguíneo, eles vão ter o quê? Uma isquemia, né? E quando são reperfundidos, após desfazer a torção gástrica, a gente tem liberação de toxinas, fatores inflamatórios, radicais livres na circulação. Então, para evitar o efeito dessas substâncias, dos radicais livres, dos fatores inflamatórios, a gente pode estar utilizando o DMSO. Tratamento das lesões gástricas, então isso posteriormente, na verdade. Então aqui nessa imagem, olha, um fila brasileiro já posicionado, aqui esse paciente foi feito a gastrostomia temporária, o paciente foi estabilizado, foi então encaminhado para a cirurgia. No momento da cirurgia, a gente faz a passagem de uma sonda orogástrica. Por quê? Para auxiliar no esvaziamento gástrico, porque é melhor a gente fazer uma lavagem gástrica através da sonda do que ter que fazer a abertura do estômago, a remoção daquele conteúdo no momento ali da cirurgia, no nosso campo operatório, aumentando ainda mais as chances de contaminação. Então, sempre que possível, a gente tenta fazer a lavagem pela sonda. Por isso, essa imagem, olha, ilustra, na verdade, uma sonda de grande calibre. Tem alguns colegas que utilizam até sondas de potro, sondas nasogástricas de potro, que são sondas bem calibrosas. Essa aqui, por exemplo, é uma sonda nasogástrica de potro. E ela é possível de ser feita a colocação orogástrica num cão de grande porte. Por esse orifício a gente consegue fazer a introdução de água e, consequentemente, a lavagem gástrica no momento da cirurgia. Bom, qual que é o tratamento cirúrgico, então, da dilatação, síndrome de dilatação valvulogástrica? O reposicionamento, né? Então, a correção da posição do estômago, avaliar e tratar qualquer lesão gástrica esplênica que esteja presente. Então, logo que a gente desfaz a rotação do estômago, a gente aguarda alguns instantes para avaliar a qualidade da parede gástrica. Se há, por exemplo, alteração de coloração, de consistência, que seja, então, característico de isquemia. Se houver qualquer isquemia da parede gástrica, a gente tem que fazer uma gastrectomia,
que é a remoção dessa porção isquêmica, para que isso não venha a romper, a virar uma úlcera no pós-operatório. Avaliar as alterações esplênicas. Nós vamos conversar lá nas cirurgias esplênicas, no bloco de cirurgias esplênicas, sobre a esplenectomia, mas só adiantando um pouquinho, quando a gente tem então a dilatação vulvogástrica, a gente tem junto a rotação do baço, como vimos anteriormente, não é mesmo? Então, nesses casos, a gente desfaz a rotação e aguarda um momento para ver se esse órgão vai reduzir de tamanho. Se o baço reduzir de tamanho, não tiver com parênquima friável, não tiver com sangramento ativo, a gente pode manter o baço, tá? Agora, se ele continuar com o gesto, não tiver a redução do seu tamanho, do seu volume, ele tem que ser removido. E a gente faz uma esplenectomia, ok? Prevenir recidivas, que é a gastropexia. Correção de síndrome de dilatação vulvogástrica sem realizar a gastropexia é um erro de técnica, tá? Não se deve realizar um procedimento de correção da posição sem fazer a gastropexia. A gastropexia faz parte da correção cirúrgica da dilatação vulvogástrica, então ela tem que ser realizada. Vamos falar aqui, olha, sobre a gastrotomia temporária, que eu comentei anteriormente. É um método que pode ser utilizado para estabilizar o paciente, para que ele então seja encaminhado para a cirurgia, tá? Como que é feito? É uma abertura do estômago, é uma abertura do estômago para o meio externo, então a gente fixa a parede do estômago com a parede abdominal, fazendo uma abertura, uma gastrostomia temporária, gastrostomia de abertura temporária, porque depois a gente vai estar suturando essa região. Por onde a gente vai ter o esvaziamento gástrico, então o gás vai ficar constantemente sendo removido, algum conteúdo pode estar também sendo removido pelo orifício, e com isso evita que o estômago volte a ficar dilatado dentro da cavidade abdominal. Então, como que é realizado? Isso é feito rapidamente, com um bloqueio em L, tá? Então, a gente faz um bloqueio em L na região em que a gente vai fazer a incisão. Qual é essa região? A região mais timpânica na região ali de flanco. Direito, esquerdo, não importa o decúbito. A intenção não é desfazer a rotação, é somente fazer a abertura do estômago. Então, a gente vai palpar e na região que estiver mais timpânica é a região que a gente vai fazer a gastrostomia temporária. A gente faz o quê? Faz uma tricotomia rápida, uma antisepsia da região, tá? Um bloqueio em L, que eu vou mostrar mais à frente, e ali a gente faz uma incisão da pele. Logo que a gente faz uma incisão da pele, a pressão intraabdominal é tão grande, o estômago está tão dilatado, que ele faz uma pressão contra a parede abdominal. Então, imediatamente a gente já encontra o estômago. Encontrei o estômago, faço pontos de reparo e então a abertura do estômago. Então, vamos lá, nessa imagem, a gente vê já com um pano de campo rapidamente posicionado, luvas cirúrgicas para evitar que tenha grandes contaminações da região, uma incisão com bisturi. Então, nesse esquema, só ilustrando a região que foi feita. Então, olha, região de flanco, lado mais timpânico, faço a incisão da parede abdominal, em seguida visualizo o estômago, 2 pontos de reparo. Por que é importante esse ponto de reparo? Porque senão quando eu fizer a abertura do estômago, ele vai retrair e eu perco o estômago para dentro da cavidade abdominal. Então eu faço os pontos de reparo, não devo fazer uma incisão de uma vez no estômago. Por quê? Vamos pensar, nós temos um estômago inflado dentro da cavidade abdominal, comprimindo cava, comprimindo a aorta, não é? Então, a gente tem os vasos com um certo calibre de oclusão. Se eu faço uma incisão rápida, sai o ar muito rapidamente. E o que pode acontecer? Eu posso ter uma hipotensão severa. Então, eu tenho que retirar o gás gradativamente. Então, primeiro eu coloco um catéter. Já estou com o estômago ali fixo com os meus pontos de reparo.
faço a colocação de um catéter, o estômago começa a desinflar. Quando ele já está bem desinflado, eu faço a incisão e então fixo a parede do estômago na parede abdominal. Então aqui, olha, o local onde é feita a incisão e depois já fixando com a parede. Então vamos às imagens. Visualizei o estômago, tá? Então fiz aqui a incisão de pele. Só um parênteses, não comentei sobre o bloqueio em L que pode ser feito. Então não há necessidade de anestesiar o paciente para tal procedimento, tá? Se houver necessidade, uma rápida sedação, nada que vá desestabilizar ainda mais o paciente, tá? O bloqueio ele é feito aqui, olha, nessa região e nessa direção e nessa direção, que é o que a gente chama de L invertido. Ele é feito cranial e dorsal, a região onde vai ser feita a incisão. E também pode ser feito na linha de incisão. Então, uma lidocaína, um L invertido e na linha de incisão, ok? Então, vamos lá. Incisão de pele, já visualizo o estômago. Vou colocar os pontos de reparo, olha, tem um fio de nylon para cá, um fio de nylon para lá, se vocês perceberem, fixando o estômago. Um catéter, uma agulha 40-12, 40-16, só para começar a desinflar o estômago. Após desinflar, faço uma incisão com o bisturi. Incisão pronta, começo a fazer uns pontos de sutura com a pele, fixando o estômago aberto para fora da cavidade abdominal. E é essa imagem que a gente vai ter no final. Então, uma gastrostomia temporária. Com isso, eu reduzo a pressão intraabdominal, porque eu reduzo o aumento do estômago, permito que tenha fluxo de cava, fluxo de aorta, fluxo da porta, melhora a oxigenação do paciente, porque eu deixo de estar comprimindo o diafragma, então permito uma expansão pulmonar adequada, então aumento o débito cardíaco, aumento a pressão arterial, aumento a oxigenação do paciente, estabilizo o paciente, monto uma equipe, monto o centro cirúrgico e vou encaminhar o paciente para o centro cirúrgico com muito mais segurança, né? O que a gente vê normalmente? A indicação da cirurgia imediatamente quando o paciente chega para a gente. O número de óbitos é muito grande. O paciente entra desestabilizado, geralmente são casos de emergência que chegam final de semana, na madrugada, horários em que a gente não tem uma equipe completa, não é? Então, se eu não tenho uma equipe completa, geralmente eu entro eu e mais um auxiliar, não tem quem anestesie corretamente, com isso eu perco o paciente vem a óbito. Se eu tenho um tempo hábil para estabilizá-lo, eu consigo chamar um anestesista, montar uma equipe cirúrgica, ter um instrumental adequado, e então eu entro com muito mais segurança para o procedimento cirúrgico, ok? A gente ganha em torno de 8 horas. É lógico que, se eu puder estabilizá-lo e entrar o quanto antes, melhor. Eu não vou aguardar as 8 horas, tá? Eu tenho até 8 horas para entrar no procedimento cirúrgico, ok? E aí a gente segue com o reposicionamento. Então, quando eu entro para a cirurgia, geralmente a primeira estrutura que a gente visualiza é o baço, porque ele vai estar muito aumentado, né? Ele tem uma distensão muito grande dentro da cavidade. A gente tenta reposicioná-lo e a gente já visualiza o estômago. Dependendo do tamanho, né? Bom, na verdade, ele vai estar preso na cavidade abdominal. Eu só esqueci de comentar como que a gente vai fazer. Antes da cirurgia, então, olha, posicionamos o paciente na mesa cirúrgica. Decúbito dorsal, né? Ou ainda em decúbito lateral, enquanto estão intubando, colocando na inalatória, iniciando toda a anestesia do paciente. A gente vem na região da gastrostomia temporária, pinço o estômago ou volto com 2 pontos de reparo, solto a sutura do estômago com a parede abdominal, tá? O estômago já está solto. Faço uma sutura simples, contínua, com nylon mesmo, nylon 2 zeros, por exemplo.
limpo ali a região com uma gase, uma compressa estéril, solto o estômago para dentro da cavidade abdominal e faço uma sutura de pele em bloco naquela região que eu fiz a gastrostomia. Depois da cirurgia, do reposicionamento, da gastropexia, eu posso retornar e refazer aquela sutura da parede ali, com mais calma, tá? Mas a princípio é somente isso. Suturo o estômago, solto para dentro da cavidade, fecho ali a cavidade abdominal, posiciono o animal em decúbito dorsal e vamos começar com uma celiotomia mediana pré-retroumbilical. Há necessidade de ser pré-retroumbilical porque a gente vai ter um aumento de volume muito grande. Então, para que eu consiga expor as estruturas, eu preciso de um acesso um pouco maior. E aí vamos reposicionar. Quando eu visualizo o paciente, eu palpo o cárdia. Primeira coisa que a gente faz é palpar a região do cárdia e a região do piloro. O cárdia a gente vai empurrar, vai levá-lo em direção cranial e dorsal. Então, olha, estou à frente do paciente. O paciente está aqui, cranial para lá, caudal para cá, tá? Palpo cárdia, palpo piloro. O cárdia eu levo ele em região cranial e dorsal. E o piloro a gente traciona ele em direção caudal e ventral. Então, quando a gente faz isso, a gente já reposiciona o estômago. Por quê? O piloro não estava aqui, ao lado esquerdo, na região cranial. Eu vou trazê-lo em direção caudal, piloro caudal. Então, eu traciono ele caudalmente e ventralmente, então para cima da cavidade. Então eu faço isso. Quando eu faço esse movimento, eu já reposiciono o estômago na cavidade abdominal, tá? Essa é a imagem que a gente encontra se eu não fizer a gastrostomia temporária. Então, quando eu não realizo a gastrostomia temporária, é essa a situação que nós vamos encontrar. Quando a gente realiza a gastrostomia temporária, nós vamos encontrar esse estômago. Olha a diferença de parede, olha a hiperemia, a presença de petequias, né? A gente não sei se vocês conseguem perceber, mas possivelmente a gente tem presente petequias, né? Característica de reação inflamatória, de isquemia. Olha os vasos engurgitados. Aqui, olha, uma porçãozinha do polo aqui do baço, olha, aumentado. E num paciente que foi feita a gastrostomia temporária, olha a qualidade do estômago. Uma parede mais rosácea, com menos características de isquemia, de inflamação, possivelmente um pós-operatório muito melhor, né? No próximo bloco, nós vamos conversar sobre as técnicas operatórias gástricas. E nesse bloco, nós vamos falar então das gastropexias, concluindo o tratamento cirúrgico da dilatação vulvogástrica.